Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se reuniam com as portas fechadas, com medo dos judeus, apareceu Jesus no meio deles. No meio deles. No meio deles. Apareceu Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Registro por primeiro a minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta noite, conhecendo esta parte tão distinta do povo de Deus aqui nos Estados Unidos, gente brasileira que Deus trouxe para este país para propósitos muito especiais e maravilhosos. E, naturalmente, sou agradecido também ao pastor Apolo, que foi o canal usado por Deus para efetuar um convite que muito me honrou, na verdade, me privilegia, e eu estou muito feliz de estar aqui. Nós, brasileiros, eu não conheço as outras nações do mundo, não sei como é a psicologia de cada povo, eu sei que nós, brasileiros, gostamos muito de festa de aniversário. Sim ou não? Verdade ou não? Verdade. Imagine, eu também gosto, por isso estou muito feliz por estar numa festividade de aniversário. É o aniversário desta igreja, aniversário de 10 anos. Antes de eu ler a palavra do Senhor, eu queria muito rapidamente, mas com profundo interesse, dizer-lhes que o número 10 na Bíblia é um número muito importante. Todos sabem que o número 1 é o número da divindade. A divindade só pertence realmente a Deus. Por isso que não existem três deuses, porque Pai, Filho e Espírito Santo, cada um é uma pessoa, mas a divindade é a mesma. Número 2 é o número do testemunho. Número 3 é o número da trindade no céu e também a trindade na terra, trindade de coisas. Por exemplo, para ensinar uma criança alguma coisa sobre a eternidade, que é muito difícil ensinar uma criança sobre a eternidade, mostra para ele um ovo e diga, olha, a casca do ovo representa Jesus, que é a parte externa, visível. Jesus esteve na terra. A clara representa o Espírito Santo e a gema representa o Pai. Aí tem uma trindade, né? O número 4 é o número da terra, o número 5 é o número da graça, o número 6 é o número do homem, o número 7 é o número de Deus, o número 8 é o número das coisas novas, o número 9 é o número do Espírito Santo e o número 10 é o número das experiências. Na Bíblia Sagrada, chegar ao 10 significa chegar a uma boa experiência. Quando Deus quis que Israel experimentasse os seus desejos, os desejos de Deus, Deus mandou o decálogo. O que é isto? Mandou 10 mandamentos para que eles observassem. E na experiência dos 10 mandamentos, eles podiam levar uma vida santa, uma vida justa, uma vida que agradasse a Deus. Nós nos lembramos que quando Jesus desejou mostrar a grandeza do seu poder, ele curou de uma vez só 10 leprosos. Que experiência ali, né? E o bom é que todos nós acreditamos nisso, certo? Só os que acreditam, digo, eu acredito. Por isso que você está prosperando. Com essa fé que você tem, ninguém pode impedir você de chegar ao céu. Assim que o número 10 é um número muito importante. A Bíblia fala também de parábola das 10 virgens, a experiência de esperar o noivo. Por isso, o número 10 é um número importante. Eu felicito esta igreja pelos seus 10 anos. Há alguém aqui é, porventura, alguém aqui é de São Paulo? Com certeza, pelo menos um eu sei que é. 2, 3, 4, 5. Ok. Será que tem alguém de Minas? Uau! Do Paraná? Tem. Um dia de Mato Grosso do Sul? Do Sul? Não, Mato Grosso. Mato Grosso, perfeito. Mato Grosso. E do Mato Grosso do Sul? Ok.
Eu não vou falar do Brasil todo. De onde são os outros? Rio de Janeiro? Amém. Pernambuco? Não? Bahia? Muito obrigado. Brasileiros que Deus chama. Você não está aqui por acaso. Você não caiu de paraquedas aqui. Você foi trazido pelo Espírito de Deus para uma obra, para um propósito. Não deixe de cumprir o propósito de Deus na sua vida. E quando Deus estabelece propósitos para nós, nunca o primeiro é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro nunca foi prioridade de Deus. Não. Ganhar almas é melhor do que ganhar dinheiro. Encaminhar pessoas para o céu é melhor do que qualquer outra coisa. Agora, você sendo fiel ao propósito de Deus, aí Ele permite que você consiga muitas coisas, inclusive, né, isso que eu acabei de falar. Então, nós vamos nos felicitar agora juntos. Em seguida, eu vou ler a palavra. Peço-lhes que fiquem de pé, por favor. Mas eu tenho uma pergunta, não merece que eu diga que é uma pergunta curiosa, mas se alguém acha que é, vai ser, não há problema nenhum. Algum dos senhores veio para Jesus, conheceu a Jesus Cristo como Salvador, ou recuperou sua fé, reconciliou-se aqui nos Estados Unidos? Os que têm essa experiência, digam eu. Amém. Você viu? Propósito de Deus para a sua vida. Alguns têm lembrança dos dias que você viu o Senhor no Brasil? Digo, eu tenho lembrança. Amém. Agora, não se esqueça de uma coisa. Por mais que você se lembre de sua igreja no Brasil, por mais que você amasse o seu pastor no Brasil, e tem que amar e tem que gostar, agora isto ficou para trás. Agora a sua igreja é esta. Seu pastor é aquele. Seu dízimo é aqui. Sua fidelidade é aqui. Seu coração tem que ser aqui. Senão, você vai ter duas igrejas, vai ter dois pastores, e essa duplicidade vai complicar muito no mundo espiritual. Então, por gentileza, os membros desta igreja, ponham a mão no seu coração, por favor, e digam após mim. Eu dou graças a Deus por ser membro desta igreja. Eu compreendo que Deus me trouxe para este país, para este estado e para esta igreja. Quero manter-me fiel a Deus, ao meu pastor e ao propósito de Deus para a minha vida. Diga amém. De 2 a 2, deem parabéns. Os parabéns da igreja. Parabéns, parabéns, parabéns. Isso. Coisa linda, né? Pastor, pode-se usar a tela para os versículos? Para versículos? Pode. Perfeito. Eu gostaria de saber o nome da pessoa que coordena o trabalho ali. Carla, eu quero felicitá-la pelo lindo trabalho que faz na casa de Deus e só quero lhe pedir uma coisa, não se canse de fazer isto, porque é uma bênção para o povo de Deus. Quantos querem aplaudir a Deus pela vida da irmã Carla? Muito obrigado. E se eu tiver que lhe pedir muitas vezes uma coisa ou outra, eu já me preveni logo cedo, né? Já fui preparando o caminho para não ficar esse pastor enjoado. Aí vai ser difícil dizer isto. Eu estou feliz por estar aqui. O senhor, o casal que está ali, o senhor pode, por especial gentileza, chegar um pouquinho mais aqui perto? Eu já vou ler a palavra. Posso saber o seu nome? Douglas. Posso saber o seu? Eu só quero lhe recordar neste momento, é o que eu recebo de Deus. Por favor, lembre-se das promessas que Deus lhe fez. E nunca deixe o inimigo lhe tentar, fazendo com que o irmão ache
que algumas delas, ou uma delas, não vai se cumprir. Elas vão se cumprir. E aquela promessa especial que Deus lhe fez está de pé. E a notícia que eu trago para o irmão que estou recebendo de Deus agora é que ela está bem próximo de se cumprir. Louvado seja Deus. E quanto aos dois, prossigam juntos. Já enfrentaram dificuldades, já tiveram tribulações, já tiveram momentos de tomar decisões assim meio esquisitas, estranhas. Isso tudo passou. Abrace um ao outro e aleluia. A igreja aplaude o Senhor. Sabe por que Deus, às vezes, faz isto? Chamar uma pessoa e falar alguma coisa. É o seguinte, se Deus não nos conhece, o que estamos fazendo aqui? Põe a mão no coração, mais uma vez. Obrigado. E diga, que bom que Deus me conhece. Fala de novo sem eu precisar falar. A senhora que está... É Salmão? Seria... É isso? É esse o nome mesmo? Eu não sou daltônico, mas sou ruim para cores. Mas eu tenho uma notícia boa para a senhora. O espírito de saúde está se apoderando da senhora. A senhora, por favor, pode pôr a mão no seu estômago. E eu só lhe declaro uma coisa: saúde total. Saúde total. Saúde total. Receba de Deus o fluir da graça em forma de saúde. A senhora que está aí, por favor, tem ele, não é? De tudo bonito ali, né? E tem a senhora. Pode, por favor, levantar sua mão? Muito bem. É só para confirmar que é a senhora mesmo. Fique tranquila. Fique tranquila. Pessoas familiares da irmã no Brasil que hoje estão enfermas. Estou falando mais dela, sobre ela. O Senhor Jesus lhe diz que descanse, que fique tranquilo, porque o médico dos médicos está de olho e vai fazer a obra. Que lindo é o Senhor, que lindo, que lindo. Se alguém, eu vou esperar que alguém me pergunte, porque se alguém me perguntar, eu respondo. Pastor, por que é que Deus está fazendo estas coisas logo no princípio? Alguém me pergunta? Hein? Quem é que perguntou? Eu vou responder porque a irmã perguntou. Deus está dando um presente dos 10 anos para a igreja. Abra a Bíblia Sagrada no livro de Cantares de Salomão. Deixa eu dar uma olhada. Que bom que, porque eu às vezes tenho problemas de enxergar as coisas assim muito... Que bom que eu não sei, não tenho a menor ideia de que horas são. 7h40. 7h40, é? 8 e quê? 8 e? Ô, pastor, já está na hora de terminar. Mas eu posso começar? Abra a sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão, por favor. No capítulo de número 6, por favor. Cantares de Salomão, capítulo de número 6, e prepare-se para ler o versículo 10. Eu vou perguntar mais uma coisa antes de começar a pregação. Pastor, quem é que cuida especificamente da filmagem? Nome? Gabriel. Ué, mas Deus liberou um anjo para cuidar de filmar. Onde é que está? Ô, Gabriel, onde é que você está? Gabriel, aqui, se o pastor não for contra, eu vou pedir um favorzinho para você. De vez em quando, lá uma hora ou outra, que você vê essa igreja agitada, quando igreja agitada, já sabe, não é? Pentecoste. Você dá um close aí do povo, tá? Para quem está assistindo. Eu tenho amigos que estão assistindo este culto no Brasil. Minha esposa me pediu insistentemente, eu falei tão bem do pastor Apolo, que ele disse, eu quero conhecer a igreja desse pastor. E se você puder, você entendeu, não entendeu? Ok, agora a palavra. Diga, agora. Outra vez. Os homens dizem agora e as irmãs completam. Os homens.
Agora o contrário. Oh, igreja boa. Qual é o livro que nós vamos ler? Qual é o capítulo? Qual é o versículo? Vamos ler. Nós vamos combinar o seguinte. As vozes femininas serão ouvidas em primeiro lugar. Não precisa dizer quem é que vai ouvir depois, né? Vamos ouvir as vozes femininas. Este versículo que está na tela e que está também na sua Bíblia. Eu estou maravilhado de ver que, embora o versículo esteja na tela e vai continuar, porque nós vamos precisar de tê-lo ali, mas estou maravilhado de ver que os irmãos, não é porque está na tela que o irmão vai dispensar de pegar na sua Bíblia. Esse é o meu livro. Ah, aleluia. Ok, irmãs, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Falando sinceramente, irmãs que leram este versículo, não lhe parece que é um versículo interessante? Sim ou não? Sim. Agora os varões, vamos ver agora o trovão aí. Os varões vão falar 1, 2, 3. É uma pergunta, não é? Você leu perguntando ou leu falando? Só falando. Vamos ler de novo toda a igreja? Perguntando, hein? Se prepara para perguntar. Isso é uma pergunta. Está vendo o sinalzinho de interrogação no final? Para a glória de Deus. Os rapazes estão vendo adolescentes, rapazes, todo mundo lendo, todo mundo lendo. 1, 2, 3. Podem sentar-se em nome do Senhor Jesus. Se for possível, seja mantido na tela por um momento, por favor, este versículo. Nós vamos precisar dele. Eu não lhes trouxe nenhuma ideia para pregar esta noite. Eu não formulei nenhum conceito. Eu trouxe a palavra. O que nós vamos estar meditando nesta noite é na palavra. A igreja é edificada pela... A igreja é santificada pela... A igreja é fortalecida pela... A igreja é alimentada pela palavra. Então, é a palavra que vai continuar a prevalecer. Irmãs, irmãos em Cristo, algumas considerações iniciais, antes que nós penetremos no texto propriamente dito, que vai permanecer diante de nós. Está diante dos nossos olhos, quer na tela, quer na Bíblia física, está diante de nós uma pergunta. A igreja pode repetir uma pergunta. Uma das coisas mais especiais que Deus fez, quando Deus criou Adão e Eva, uma das coisas mais especiais foi a capacidade de eles falarem. Irmãos, falar é coisa boa. É verdade que alguns falam muito e outros ainda falam mais, mas falar é bom. Às vezes o silêncio tem trazido tanta indecisão para nós. Algumas coisas que nós poderíamos saber, não sabemos porque ninguém falou. E algumas coisas que as pessoas podiam não saber, sabem porque nós falamos. Falar é bom. Falar. Quem gosta de falar, diga, eu gosto. Agora, se alguém não gosta de falar, está dizendo, que pena, eu preferia ser mudo. Pois bem, falar é uma coisa muito boa. Agora, dentro das possibilidades que Deus deixou para Adão e Eva, de poderem falar, eles podiam falar um com o outro. Falar é uma coisa. Agora já estamos no outro nível, conversar. Ok, vamos subir a escada. Primeiro, falar. Agora, falar um com o outro é conversar. Agora, quando estão conversando, um faz uma pergunta para o outro. Então, uma escada. Primeiro degrau. Forte, todo mundo, hein? Vai ser bom. Primeiro degrau. Olha, tem uns que não gostam de falar. Ok, primeiro degrau. Segundo degrau. Terceiro degrau. Perguntar. Uma coisa impressionante
Quando nós estamos lendo a Bíblia e queremos estudá-la, nós podemos descobrir que há muitas perguntas na Bíblia. Muitas, 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 muitas. Algumas perguntas na Bíblia são feitas de um homem para outro homem. Outras perguntas na Bíblia são feitas do homem para Deus. Outras perguntas na Bíblia são feitas de Deus para o homem. Tem perguntas da Bíblia feitas de Deus para Satanás. Observaste o meu servo Jó? É uma pergunta de Deus. Então, você, quando estiver lendo a Bíblia e quiser descobrir coisas novas, estude as perguntas que estão na Bíblia. Agora, Jesus fez perguntas, e todas as perguntas de Jesus foram importantes. Mas Jesus também ouviu perguntas. Só houve uma pergunta para a qual Jesus não deu uma resposta. Ele respondeu com uma história, e não era realmente uma resposta direta, porque as pessoas que perguntavam não mereciam ouvir uma resposta. Acho que você ficou curioso. Pastor, que pergunta foi essa que fizeram para Jesus? Ele respondeu, querem saber ou não? Perguntaram, com que autoridade tu fazes estas coisas? Aí Jesus disse, eu respondo se vocês me responderem outra. Então fala a tua que nós falamos a nossa. O batismo de João era do céu, era de Deus ou era dos homens? Era do céu ou era da terra? Até hoje. Até hoje não responderam. Porque se ele dissesse era da terra, eles iam ser apedrejados, porque todo mundo sabia que não era. Se ele dissesse é de Deus, é Jesus na ponta, ele dizia, porque vocês não creram. Então, como eles não responderam, Jesus disse, bom, no dia que vocês responderem, também respondam a mim. Agora, geralmente, as perguntas que nós fazemos, a maioria, não todas, mas a maioria nós fazemos porque nós queremos saber alguma coisa. Nós perguntamos quando crianças, nós perguntamos quando adolescentes, nós perguntamos quando jovens, nós perguntamos quando adultos, nós perguntamos como maduros. Maduros, você sabe, é uma palavra bonita que a gente usa, né, para dizer, não é? Ok, muito bem. Então, nós fazemos perguntas. Ninguém gosta de fazer uma pergunta e não receber uma resposta. Mas existem algumas perguntas da Bíblia para as quais nunca houve resposta. Por exemplo, se você abrir o livro... Não agora. Se você abrir o livro de Jó, capítulo 36, capítulo 37, capítulo 38, mesmo, Deus fez tanta pergunta para Jó. O Jó não respondeu uma. Mas Jó não respondeu, não é porque tivesse com medo, porque eu não sabia. Por exemplo, uma dessas, Jó, onde é que tu estavas quando eu criei a neve? Jó, onde é que tu estavas quando eu inventei a geada? Jó, onde é que tu estavas quando eu pus no firmamento o Orion, as 7 estrelas? Onde tu estavas? Essas perguntas não havia resposta para elas, porque o homem não pode entender a soberania completa de Deus. Quantos glorifica a Deus pelo que Ele é? Por que eu estou dizendo tudo isto? Todo mundo já sabe. É porque ali está uma pergunta. Agora, já pensou? Se neste momento eu dissesse, mas eu sinto de Deus que eu terminei a minha participação esta noite, então eu devolvo o microfone. Alguém ia olhar assim, ué, e a pergunta? Não é verdade? Não é isso, irmão Gedeus? E a pergunta? Quem fez? Quando você ouve uma pergunta, você sabe se uma pergunta é importante ou não, dependendo de quem faz ou fez. Se a pessoa que fez a pergunta é importante, nós cremos que a pergunta também vai ser importante. Quem fez esta pergunta? Que pergunta? Quem é esta que aparece como alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível, uma versão diz terrível, outra diz formidável. Formidável como exército comandeiros. Quem fez esta pergunta não foi um analfabeto. Quem fez esta pergunta não foi uma pessoa que está começando seus estudos. Quem fez esta pergunta foi o homem mais sábio que passou por este mundo. Como é que um homem sábio como Salomão se atreve a fazer uma pergunta?
Aí você me pergunta, por que Salomão fez esta pergunta? Eu tenho duas respostas esta noite. Eu creio que a primeira razão, porque Salomão fez esta pergunta e pôs na Bíblia, é porque Deus queria que nós aprendêssemos alguma coisa com a pergunta de Salomão. Dá para dizer amém? Amém. Segunda razão, é porque Salomão queria deixar claro que ele estava falando de uma coisa que ele não conhecia. Eu vou fazer 3 perguntas agora para os irmãos sobre esta pergunta. Todo mundo atento? Beleza, que público atento, pastor Apolo, impressionante. Pois bem, primeira pergunta que eu vou fazer agora sobre esta pergunta. Quem é esta que aparece como alvo do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército com bandeiras? Será Maria? Essa pessoa aí, será Maria? A Virgem Maria, sim ou não? Não é Maria. Será que é a cidade de Jerusalém? Não. Quem será esta pessoa que está por trás desta pergunta? Não é Maria, não é a cidade de Jerusalém. Será que é a igreja de Charlotte? Isoladamente, que só nós, essa pergunta é só para... Não. Quem é essa pessoa? Agora, eu posso ficar aqui até a hora que eu quiser. Enquanto eu não responder essa pergunta, eu tenho certeza que ninguém sai daqui. Você vai sair daqui, sim, para chegar... Alô, o pastor pregou hoje, ele pregou só uma pergunta. E qual foi a pergunta? Foi essa. E qual foi a resposta? Sei lá, ele não terminou. Salomão, que era o mais sábio dos homens que passou por este mundo, ele fez esta pergunta e morreu sem ter a resposta. Digam depois de mim, por favor. Salomão fez a pergunta e morreu sem ter. Agora vem uma pergunta. Qual é a pergunta que querem fazer? Uma pergunta pequena. Quase isso. Por quê? Porque foi que Salomão morreu sem saber a resposta. O que é que Deus, que deu tanta sabedoria para Salomão, não deu sabedoria, pastora Dircea, não deu sabedoria para Salomão saber. Salomão morreu sem saber a resposta a esta pergunta, porque no tempo de Salomão, a resposta a esta pergunta era um mistério. Hoje não é mistério, por isso eu estou pregando sobre isto. Mas no tempo de Salomão era um mistério. Falem a palavra mistério, os homens, mistério. As irmãs, você sabe o que é um mistério na Bíblia? Você sabe o que é mistério na Bíblia? Eu gostaria de ajudar algum novo convertido aqui esta noite, explicando o que é mistério. O mistério é alguma coisa que tem 3 segredos. Quantos segredos, igreja? 3. Se os irmãos guardarem 2, fica incompleto o mistério. Aí não é mistério, é só mistério. Muito bem, vamos lá. O primeiro mistério da Bíblia, e só é mistério se só Deus conhecer. Oh, glória ao Senhor. Você sabe que existe um tipo de língua estranha que um fala e o outro entende. Quem fala nunca entende, mas às vezes quem fala não entende, mas quem ouve entende. No dia de Pentecostes, entenderam. Tem uma língua estranha que a gente fala e os anjos entendem. Já não é mistério, porque anjo entende. Agora tem um tipo particular de língua estranha que quando nós falamos, Paulo diz assim, só Deus entende. Aí Paulo diz, isso é mistério. Aleluia! Eu gostaria de estimular você, que é batizado com o Espírito Santo, e você que não é, mas vai ser. Fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. E quando você fala em línguas, fale em línguas para os homens entenderem. Você não sabe se eles entendem ou não entendem, mas o Espírito pode lhe revelar. Fale em línguas para os anjos entenderem. Mas no dia que você tiver um grande aperto, e você tiver numa situação muito difícil, e você quer falar um assunto com Deus, e você não quer que nem anjo ouça, você não quer que nem que o diabo ouça, fala na língua que só Deus entende. É isso que é falar em mistério. Derrama sobre esta igreja a graça de falar em mistérios. Derrama sobre esta igreja a unção para falar em línguas, porque este é o teu propósito. Harabás. O Senhor está aqui. A unção de Deus está esta noite aqui.
Aleluia! Há fogo nesta tribuna. Há uma unção na tua vida. Aproveita, porque Deus quer te tocar hoje, quer te alcançar hoje. Deus tem um plano para a tua vida. Primeiro segredo do mistério, só Deus conhece. Segundo segredo do mistério, Deus revela. Quando Ele quer, revela. Mas Ele só revela a alguém do seu povo. Por isso que um novo convertido de 15 dias, de um mês, que não teve tempo nem de ler o Evangelho de Mateus todo, sabe só o Salmo 23, e não conhece quase nada, ele pode ler a Bíblia sobre o céu e entender direitinho. Por quê? Porque Deus revela os seus mistérios para alguém que é do seu povo. E tem pessoas lá fora que têm anel nos 4 dedos, tem diploma nas 4 paredes e não entende do céu, até debocha, não entende de nada. Sabe por quê? Porque mistério não é lá para fora, mistério é aqui para dentro. Mistério não é para eles, mistério é para vocês. Receba de Deus a graça de conhecer os seus mistérios. Primeiro mistério, só Deus conhece. Segundo mistério, só pode ser entendido pelo povo de... Falta só uma, e essa que fecha. Mistério, Deus só revela no tempo certo. É a razão por que Salomão morreu sem saber este mistério, porque não era o tempo. Porque a resposta a esta pergunta não faria sentido no tempo de Salomão. Mas no século XX, no mês de março de 2024, faz todo sentido encontrar a resposta a esta pergunta. Sabe quem é esta que aparece como alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército com bandeiras. Eu quero pedir, por gentileza, que fiquem de pé, porque vou dar resposta para os irmãos de pé, de tão solene que é. De tão solene. Se nós dermos para a Bíblia a devida consideração que ela merece, irmãos, a nossa vida até melhora. O negócio que às vezes tem que estar lendo o versículo e assistindo o jornal, está lendo o versículo e do lado tem o livro do rosto. Alguns chamam o livro do rosto, outros preferem chamar de Facebook. É a mesma coisa. Pois bem, vamos lá então. Leia o versículo, por favor. 1, 2, 3, bem forte, bem forte. Resposta, a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor. Mais forte, aplauda mesmo. A igreja do Senhor Jesus. Agora eu vou fazer a pergunta e os irmãos vão dar a resposta, viu? Estão prontinhos? Ok, prepara o fôlego, prepara o pulmão, destempera a voz aí, vamos lá. Irmãos, irmãs, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e terrível como exército com bandeiras? Quem é? A igreja. E já que nós somos a igreja, então esta somos nós. Se os irmãos podem me atender num pequeno favor, eu lhe agradeço. O favor é que todos estejamos por 30 segundos de mãos dadas. Encosta, isso, todos aí, isso, ô Jonatas, dá a mão aí à tua mãe. Muito bem, vamos lá, todo mundo de mão, isso. Por quê? Porque nós vamos responder esta pergunta de mãos dadas. O que tem de anjo prestando atenção a este culto? Aleluia! Pastor, eu estou achando assim um pouquinho diferente. Você não está achando assim um pouquinho diferente? Ué, não é festa de aniversário? Vamos lá? Eu vou fazer a pergunta. Agora a resposta os senhores é que vão dizer. Irmãos, quem é esta que aparece como alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército com bandeiras? A igreja do Senhor Jesus. E que igreja é esta?
Somos nós, somos nós, somos nós, somos nós. Mão levantada? Somos nós, somos nós, somos nós. Cadê o rapaz da filmagem? Olha que coisa linda, filho. Tu tá com a mão levantada também? Filma, rapaz. Somos nós, somos nós, somos nós, somos nós, somos nós. Escute, eu não disse, esta sou eu. Esta não sou eu. Esta somos nós. Não é verdade que você sozinho seja a igreja. Não é verdade. A igreja somos nós. Por isso que a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão, estejam em união, estejam juntos. Mais uma vez, que acha que aparece como alvo do dia, famoso como a lua, brilhante como o sol, terrível como Moisés, como madeiras. E de pé, como estamos, antes que os irmãos se sentem, um novo e vibrante e demorado aplauso ao Cristo, que é cabeça da igreja. Aleluia, aleluia. Que bom ser igreja. Ser igreja é melhor que ser exército da terra. Ser igreja é melhor do que ser Petrobras. Ser igreja é melhor do que ser Texaco. Ser igreja é melhor do que ser Facebook. Ser igreja é melhor do que ser faculdade de ciências. Ser igreja é melhor do que ser vereador aqui na terra. Até presidente, porque ser igreja é ser como a alva do dia, é ser famosa como a lua, é ser brilhante como o sol, é ser terrível, formidável, como exército com bandeiras. Você está feliz em ser igreja? Você está feliz em ser parte da igreja? Agora, eu não preciso de muito tempo mais para desdobrar este versículo, mas vou lhes falar alguma coisa. Ainda querem? Posso prosseguir? Vamos combinar uma coisa. Sempre que eu estou orando, quando eu termino de dizer, quando eu termino de orar, eu digo assim, amém. Quando eu faço uma pergunta para a igreja que ele diz amém, eu estava pensando que os irmãos estavam orando, aí falaram amém. Então a pergunta é a seguinte, os irmãos estão satisfeitos em ser igreja? Sim. Estão satisfeitos em ser igreja? Sim. Sim. Responderam uma pergunta, não apenas terminaram uma oração, né? Responderam uma pergunta, aleluia. Está contente de ser igreja? Sim! Os irmãos acham fácil. Eu moro na cidade de Orlando. É uma cidade muito conhecida no mundo inteiro. E vem pessoas de todos os lugares para Orlando para conhecer Orlando. Os irmãos acham fácil uma pessoa que vai a Orlando pela primeira vez e passa 7 dias, aluga um resort, passa 7 dias, dizem que 7 dias, talvez não dê para desfrutar tudo, dizem. Não tem nada comigo. Os irmãos acham que uma pessoa que passa 7 dias visitando Orlando pode dar um relatório do que é Orlando em 10 minutos? Não. Como é que você vai dar um relatório de 7 dias em 10 minutos? Não dá. Aqui tem alguma pessoa que é casada há 30 anos? Está na idade dos 30 anos de casamento, quer dizer, no período de 30. Não precisa ser 30, mas ali, o casal está aí? Ok. São casados. Dá para a irmã contar a história, dá para o casal contar a história de sua vida de 30 anos em 1 hora? Não. Como é que vai contar a história de 30 anos em 1 hora? Dá, irmãos? A Bíblia tem esses segredos. Esse versículo que está na tela, esse versículo que está na sua Bíblia, que você já leu umas 7 vezes hoje, ainda precisa ler pelo menos mais 43, esse versículo é um fenômeno. Ele conta a história da igreja. Eu estou olhando para esse versículo e estou vendo a história da igreja. Quantos anos faz que a igreja está na terra? 2000 anos. A única pessoa que seria capaz disto se chama Espírito Santo. Em 4 linhas, contar a história de 2000 anos da igreja. Está ali.
Se você disser, eu não estou vendo, mas o culto não terminou. Se o pastor não está entendendo, o Espírito Santo vai pôr um óculos em você vai... Uma lente boa. E não é de contato, é de comunhão. Ok, vamos lá. Este versículo representa, por antecipação, a história da igreja até Jesus voltar. Vamos ver, então, em quantas partes este versículo se divide. Como eu disse, eu não trouxe ideia nenhuma, não trouxe pensamento nenhum, não trouxe papel nenhum. Eu trouxe a Bíblia. Ali é o que está escrito. Vamos lá. Quando eu parar, os irmãos dizem 1. Quando eu parar a segunda vez, vão dizem 2. Ok. Quem é esta que aparece como... Isso aqui é a introdução. Alva do dia. Vamos fazer isso? Vamos. Isso. Beleza. Faz também, minha filha. Isso, assim. Isso. Não, é você. Isso. Levanta o dedinho mais. Você tem um dedo tão bonito. Ok. Alva do dia. Formosa como a lua. Brilhante como o sol. Terrível como exército com madeiras. Estas 4 expressões do versículo significam as 4 fases da igreja, desde o dia de Pentecoste até a volta de Jesus. Gente, você nunca vai se arrepender de ter vindo ao culto de comemoração dos 10 anos da igreja, porque Deus está repartindo conosco uma visão tão linda da igreja. E não fique pensando no pastor que está pregando, que não tem a menor importância isso. Fique pensando no que está escrito. O bonito não é aqui no púlpito, o bonito é no texto. A primeira parte da igreja está sendo chamada de... Fale a expressão completa, se possível. A primeira fase da igreja. Alva do dia! Isso, se puderem gritar. A primeira fase da igreja. Eu vou repetir. Até os anjos gostam. A primeira fase da igreja. A segunda fase da igreja. Só o nome da coisa. A segunda fase da igreja. Não, só o nome da coisa. Então, formosa é o adjetivo. A segunda fase da igreja. Lua! A terceira fase da igreja. Sol! A quarta fase da igreja. Exército. Então, vamos lá. Alva do dia. Lua. Sol. Exército. Durante 2000 anos de história da igreja neste mundo, há momentos em que a igreja é a alva do dia. Há momentos em que a igreja é a lua. Há momentos em que a igreja é um sol. E há momentos em que a igreja é o exército. Esta noite de março de 2024, aqui em Charlotte, qual será esta noite a fase da igreja? Alva do dia, lua, sol, exército. Ah, que coisa linda. As pessoas que têm o hábito de acordar... Muito obrigado, Ina. Na minha juventude se cantava muito no Brasil um corinho que eu me lembrei agora, viu, irmã? O corinho diz assim: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Se a troca é isso, então vai. Muito bem. É melhor do que num certo lugar em que os pregadores iam para a tribuna e quando o líder da igreja achava que ele estava falando muito, eles vinham por trás e puxavam assim. Eu acho que trocar de microfone é melhor do que puxar, porque puxar quer dizer senta, trocar de microfone quer dizer continua. Se você tiver uma outra versão da Bíblia, pode ser que lá não esteja escrito alva do dia, está escrito alvorecer. É a mesma coisa, alvorecer, o alva do dia. Quem se lembra de já ter contemplado um alvorecer, diga, eu me lembro. O que é isso?
Os outros não se lembram? Quem se lembra de já haver contemplado um alvorecer? Nós já vimos, todo mundo já viu. Quem mora no interior vê com mais amplitude. No interior, alvorecer, eu sou do interior. Os irmãos são capitalistas, né? Muito bem. Eu sou do interior. E quem é do interior sabe melhor o que é alvorecer, alva do dia. Então, responda-me uma pergunta. O que é que vem antes do alvorecer? O que está acontecendo antes da alva do dia? Fale alto, senhor. Ali está o pastor falando com muita propriedade. Escuridão. Vamos usar uma palavra comum? Trevas. Ok, diga a todo mundo, trevas. O que é que vem antes da alva do dia? O que é que vem antes da alva do dia? Olha agora como este versículo é lindo. A Bíblia diz assim, lá no livro do profeta Isaías, está escrito uma profecia, é profecia. Depois ela se cumpriu quando Jesus chegou. Diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Repetindo, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. De que está falando? Quem é essa grande luz? É Jesus. Mas como Jesus é cabeça da igreja, o que a cabeça vê, o corpo também participa. Então, quando a igreja do Senhor foi estabelecida em Jerusalém, o mundo ainda estava em escuridão, porque o ministério de Jesus havia sido de apenas 3 anos e meio. Estatisticamente, era muito pouco. Quando a igreja foi inaugurada em Jerusalém, era o alvorecer da esperança da humanidade. Quando Jesus nasceu, ele trouxe luz para o mundo. Agora, uma coisa muito interessante. Quando Jesus estava aqui, ele disse assim, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Toda a igreja já repetido isto. Aí Jesus morreu, e voltou para o céu. Então o mundo não tem luz. Não. Aí Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. Olha lá. Quem é esta que aparece como alvorecer? Houve um tempo em que esta região aqui, nesta área de Charlotte, estava tudo escuro. Tudo escuro. Houve um tempo que os brasileiros não tinham esperança, os brasileiros não tinham paz, os brasileiros não tinham nenhuma destinação na sua vida. Aí o que acontece? Pastor Nilson veio lá de Portchester e veio aqui, e veio uma vez, e veio 2 vezes, depois veio 3 vezes. Então fundou esta igreja e decidiu enviar um obreiro. Aí enviou o casal certo, o casal que Deus queria que viesse. Esse casal está aqui há 10 anos nesta obra. Hoje estamos comemorando. O que representa, em primeiro lugar, esta igreja nesta região? Esta igreja é o alvorecer de Charlotte. Você está compreendendo como é que este versículo está apontando para a igreja? Quando a igreja surgiu em Jerusalém, Deus estava dizendo, só vai continuar no escuro quem quiser, porque a luz está chegando, porque a luz está chegando. Vamos fazer uma declaração muito bonita, porque a luz está chegando. Bem bonito. Porque a luz está chegando, porque a luz está chegando, porque a luz está chegando. Eu tenho ouvido tantas histórias, todo mundo aqui já deve ter ouvido histórias de lugares no Brasil em que predominavam centros de macumba, em que predominavam antros de perdição, em que predominavam muitas coisas terríveis, cabarés, etc, etc. Aí foi instalada ali no meio daquela favela, foi instalada no meio daquele condomínio, foi instalada uma igreja. Aí foi fechando aquele centro, foi fechando aquele, foi fechando, a escuridão foi diminuindo, sabe por quê? Porque apareceu a alva do dia. Diga comigo, a igreja começou sua história como um alvorecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, qual é a parte, historicamente, qual é a parte da igreja que corresponde à alva do dia? A igreja primitiva. Eu vou fazer novamente a pergunta, os irmãos já têm a resposta. Qual é a parte da igreja que corresponde à igreja primitiva? Qual é a parte da igreja que corresponde à alva do dia?
Quando Pedro pregou no dia de Pentecoste, a luz acendeu. Aleluia! Aleluia! Quando Paulo foi para Atenas, a luz acendeu. Quando Paulo chegou em Atenas, a luz acendeu. Foi a noite diminuindo e foi o dia aparecendo. Os senhores, como membros desta igreja, estão aqui, nesta cidade e nesta região, com a obrigação, com a missão, com a tarefa de iluminar esta cidade. Vamos tirar Charlotte da escuridão, porque chegou a alva do dia! Quantos estão compreendendo claramente a importância deste versículo? Digam, eu estou. Quantos estão dentro deste versículo? Diga, eu estou. Por que você está dentro? Porque você é parte do alvorecer. A primeira parte da igreja, que nós chamamos historicamente de igreja primitiva, foi a igreja alva do dia. Já falei sobre a primeira, mas ainda temos mais 3. Qual é a segunda fase da igreja? Agora digo a expressão completa. A segunda fase da igreja. Formosa como a lua. Depois dos primeiros anos que a igreja do Senhor esteve aqui na terra, assombrando o inferno e retirando as trevas e pondo em retirada os demônios e trazendo luz, esperança, paz e perdão pela pregação do Evangelho, a igreja sofreu uma grande perseguição. A igreja sofreu muita perseguição. As pessoas que já leram um pouquinho sobre a história da igreja sabem o que significa a história dos 10 Césares. César, todo mundo sabe, os imperadores de Roma, durante 10 períodos dos imperadores, a igreja sofreu, e sofreu, e sofreu. E naquele tempo, eles não podiam fazer cultos abertos. Naquele tempo, eles não podiam proclamar a sua fé. Naquele tempo, eles foram proibidos até de se saudar com a paz do Senhor. Porque, por exemplo, houve uma época em que o imperador ordenou que todo cidadão romano, quando um se encontrasse com outro, ia dizer assim, salve César, salve César, salve César. Isso era para quebrar aquela possibilidade que os crentes tinham, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Quando eles não diziam salve César, eles diziam César é o Senhor. De maneira que quando você lê o livro, a carta aos Romanos, e vê Paulo insistindo em dizer que Jesus Cristo é o Senhor, você não imagina o que quer dizer a coragem dele. Quando todo mundo no império estava dizendo que o Senhor era César, Paulo está dizendo Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Mas a igreja foi perseguida. E houve uma época em que a igreja não podia nem sequer sepultar os mortos. E eles criaram catacumbas. Eu não sei quantos já ouviram falar nas catacumbas de Roma. Se algum dos senhores já foi a Roma, espero que... Não é grande coisa, mas se já foi a Roma, eu espero que tenha ido às catacumbas de Roma. Quilômetros e quilômetros de túneis. Dá para lembrar disso agora, não é naquela história daquela guerra de Israel. Pois bem, os cristãos fizeram aquelas escavações e foram entrando às catacumbas de Roma. Foi escrito um grande livro sobre isso. Naquela época, a igreja que havia sido alva do dia, ela começou a ficar muito sutil. Ela começou a ficar escondida. Ela perdeu assim a expressão popular, a expressão pública da sua força, mas ela não perdeu a beleza, porque é o que diz formosa. O crente pode estar sofrendo como estiver, mas Jesus, olha, é formoso. Porque o que é formoso em você é a sua fé. O que é formoso em você é a sua esperança. Crentes que dizem glória a Deus, porque o salário está bom, mas também dizem glória a Deus quando perder o emprego. Crentes que dizem glória a Deus quando a saúde é completa, mas também dizem glória a Deus quando os exames dizem o problema é muito grave. Nossa fé é linda. Põe a mão no coração e diga, para Deus, minha fé é formosa. Para Deus, minha fé, minha esperança e meu amor são formosos. Enquanto estão com a mão no coração, eu levanto a minha e peço, Senhor, aumenta a fé que o teu povo possui. Aumenta a esperança que o teu povo possui e aumenta o amor que o teu povo possui. Pois bem, a lua. Mas você parece que eu estou dizendo um período assim muito difícil para a igreja, o período da perseguição. E como é que a Bíblia é comparada à lua?
por que a lua, a igreja lua, não morreu? Por que a igreja não se acabou durante a perseguição? Porque a lua tem um grande segredo. A luz dela não é dela. A luz dela vem do... A luz, diga comigo, igreja, a luz da lua não é da lua, é do sol. Enquanto houver sol, a lua tem de onde tirar a sua luz. Aplausos para o Senhor. Vocês estão vendo a igreja ali? Está ou não está ali a igreja? Está linda. Acho que se eu parar aqui, os irmãos até já sabem o restante. Pois bem, formosa como a lua. Se você está alegre e não tem nenhum problema, glorifique a Deus. Mas se você está com problemas, com muitas dificuldades, glorifique a Deus também, porque você não é sol agora, você é lua. E sendo lua, você tem de onde tirar a sua luz. Irmãos, nós não produzimos a fé. Se eu produzisse a fé, já estaria muito tempo derrotado. Mas como a fé que eu tenho não é produzida por mim, Deus canaliza a fé para o meu coração. Às vezes você está em casa meio desanimado, um culto que você vem, uma mensagem que você ouve, sabe, eu já me sinto melhor, eu já estou melhor, Deus está me abençoando, eu já estou até renovado. O que foi isso? O sol injetou brilho na lua. Agora a gente vai olhar para cima e espiritualmente vamos contemplar Jesus como sol da justiça e vamos dizer: ó sol, injeta brilho nesta lua. Aleluia, aleluia. E quando a Bíblia diz formosa como a lua, está falando da dependência da lua. Mas quando fala da igreja como lua, está dizendo que ela... Os irmãos sabem, ninguém chegou jamais. Pastor Apolo, o que eu vou fazer? Olha, estou todo queimado, estou todo com a pele, todo... que foi esse maneira que você andou? Eu fiquei à noite no luar. Queima? Não, o luar não queima ninguém, porque o luar não tem essa força de queimar. A igreja é formosa e ela não queima ninguém, ela não machuca ninguém, ela não atribula ninguém. Na sua beleza, ela está orientando os navegantes, na sua beleza, ela está dando poesia para os poetas, na sua beleza, ela está movendo as marés, na sua beleza, ela flui até no nascimento das crianças, na sua beleza, ela está regendo, porque a Bíblia diz que o sol era para cuidar das coisas do dia e a lua das coisas da noite. A igreja do Senhor. Irmãos, me responda uma pergunta. Quem é esta que aparece como alvo do dia, famosa como a lua, famosa como a lua, brilhante como o sol e terrível como as madeiras? Quem é? Aí, então vamos para a terceira. Primeira fase da igreja, primitiva. Primeira fase da igreja. Primeira fase da igreja. Primeira fase da igreja. Segunda fase da igreja, sofredora. Primeira fase. Segunda fase. Terceira fase. Brilhante como o sol. Jesus da glória. Já viram alguma vez falar em Martinho Lutero? Sim. Jerônimo Savonarola? Sim. John Knox? Sim. Quem foram esses homens? Foram os homens que Deus usou para um período muito sério da história da igreja, eles trazerem pelo Espírito Santo uma mensagem de renovação. E aquele tempo ficou conhecido como o tempo da reforma. Uma igreja que estava sucumbindo, uma igreja que estava desaparecendo, de repente, irmãos, irrompeu. O Lutero foi lá e fixou umas teses lá na porta da catedral e falou sobre o sangue de Jesus, sobre a justiça de Deus, sobre o céu, condenou aquelas ofertas que estavam fazendo para pôr gente no céu, e a igreja experimentou um novo... Aí, sabe o que aconteceu? Depois da reforma, a igreja começou a invadir o mundo, invadir o mundo, invadir o mundo, invadir o mundo. Onde existe hoje um país que não conhece o Evangelho? Um país. Onde é que existe um país? Pode haver perseguição, pode haver oposição, pode estar matando, mas a igreja está lá. Sabe por quê? Porque o sol brilha para o mundo todo. Eu quero louvar a Deus. Essa igreja que está aqui em Charlotte, comemorando 10 anos, é parte de uma igreja que está no mundo inteiro.
Eu vou falar 4 ou 5 lugares, e os irmãos vão dizer amém. A igreja está no Brasil. A igreja está na China. E tem mais gente crente na China do que no Brasil. A igreja está no Canadá. A igreja está no Laos. A igreja está na Índia. A igreja está nas tribos indígenas. Onde é que a igreja não está? Por que que a igreja atingiu as nações do mundo todas? Aí está escrito, brilhante como o sol, brilhante como o sol, brilhante como o sol. Primeira parte, a igreja primitiva. Segunda parte, a igreja sofredora. Terceira parte, a igreja em reforma. E agora eu vou concluir com esta aqui, eu acho tremenda também. Vamos ler o que está escrito, terrível. Não, terrível tem que falar forte, terrível. Ok, terrível. Como o quê? Como exército com bandeiras. Você sabe o que é que... Eu fui soldado por um pouco tempo, mas eu estou falando também por experiência própria. Sabe o que é uma coisa que o soldado... 2 coisas que todo soldado gosta? No tempo que eu servi o exército, essas 2 coisas eram fortes para mim. A gente aprende no exército a gostar. Primeiro, aprende a gostar do hino nacional. É incrível como um soldado se apaixona pelo hino nacional. Se o soldado estiver em casa, não está de serviço, não está no quartel, e ele ouvir o hino nacional, ele se levanta e lá no quarto dele se perfila. Por quê? O hino nacional. Sabe qual é outra coisa que o soldado não aguenta ver? É a bandeira. Agora, escute o que diz. Nos últimos tempos, antes de Jesus voltar, a igreja que já apareceu como alvo do dia, a igreja que já foi formosa e sofredora como a lua, a igreja que brilha como o sol, essa igreja vai ser terrível, como o exército com bandeiras. Bandeira lembra o quê? País. Digam, bandeiras lembram países. O exército vai ter quantas bandeiras? Lê aí, quantas bandeiras? Não tem quantidade. Onde houver uma bandeira, a igreja tem que ir para conquistar. Onde está o pastor presidente deste ministério hoje? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde fica o Senegal? Na África. Quantas horas de voo? Aproximadamente 16 horas. É muito longe. O que é que ele está fazendo lá? Ele está empunhando a bandeira de Cristo junto com a bandeira de Senegal. Por que a igreja faz missões? Porque ela é o exército com bandeiras. Por que a igreja vai para o Senegal? Exército com bandeiras. Porque a igreja tem estabelecido novas congregações no Brasil, exército com bandeiras. Porque nós amamos a América Latina, exército com bandeiras. Esta igreja, que comparando com a igreja completa, ela parece pequena, mas esta igreja, que faz 10 anos, ela é parte de uma igreja que está acabando com as trevas do mundo. É uma igreja que continua sofrendo, mas não perdeu sua formosura. É uma igreja que continua com o brilho do sol na sua vida. É uma igreja que está marchando como exército com bandeiras. Eu quero pedir, se há algum irmão que sente nesta noite que é membro da igreja alva do dia, fique de pé. Se há algum membro da igreja, se há algum irmão aqui que é membro da igreja formosa como a lua, fique de pé. Nenhum? Ninguém sofre. Se há algum membro da igreja que é membro da igreja brilhante como o sol, igreja do avivamento, meu Jesus. Agora, se há algum irmão nesta noite que é membro da igreja que exerce com bandeiras, aqui se fala em missões? Aqui se faz culto de missões? Os irmãos já ouviram falar alguma vez em congresso de missões? Quando alguém lhe perguntar por que você faz missões, porque minha igreja é um exército com bandeiras. Se alguém disser, por que vocês combatem tanto as trevas? Porque minha igreja é o alvorecer. Por que vocês não desmaiam quando sofrem? Porque nós somos formosos como a lua. Por que vocês não param da glória a Deus? Porque nós somos brilhantes como o sol. Para qualquer lado que se vire, a igreja é igreja. A igreja é igreja. Vou pedir agora aos amados irmãos, isto é um momento especial. Pode glorificar a Deus. Mas se a senhora não fosse membro da igreja, nem seria alvo do dia,
nem seria formosa como a lua, nem seria brilhante como o sol, e nem seria parte dos exércitos com bandeiras. Mas já que a senhora tem parte nisso tudo. Agora, eu quero concluir dizendo uma pequena particularidade. Desculpe, mas eu vou pedir uma resposta muito franca do senhor, viu? E não vai haver humilhação nenhuma disso, mas eu preciso perguntar. Alguma vez, eu não vou desligar o microfone, alguma vez nesses 10 anos, o irmão já enfrentou dificuldades aqui? Já? Houve alguma vez que o irmão achou que parecia que, falando com sinceridade, parecia, já? Jesus, que é isso? Já aconteceu? Já. Irmão, isso está certo ou está errado? Você sabia que está certo? Se você ouvir dizer algum dia que a igreja está com problemas, não mude de igreja, não. Mude de compreensão. Se você souber que a igreja algum dia está tendo crises, não mude de igreja. Peça a Deus para a crise terminar. A segunda parte da igreja, como é que diz ali? Mais uma vez. Só mais uma. Quantos conhecem a lua? Quem conhece a lua? Eu não perguntando, já fui lá, né? Poucos estou lá. Quem conhece a lua? Conhece ou não conhece? Quantas fases tem a lua? A igreja é como... haverá um dia na história da igreja que ela vai ser lua minguante. No dia que o senhor notar que está vindo pouca gente ao culto, 2 semanas, 3 semanas, não desista. É uma fase. Logo depois do 4º minguante, vem a lua nova. Aleluia, aleluia, aleluia. E o que é que vai trazer no fim? Qual é o tempo melhor da lua para nós? É a lua cheia. Eu quero dar uma boa notícia para os irmãos. Deus vai prolongar para esta igreja o tempo da lua cheia. Agora, se houver 4 minguante, haverá, porque é a fase da lua. Mas vai ser tão curtinho. Diga, se houver 4 minguante, ninguém pode impedir. Mas vai ser tão rápido. Porque logo, vai chegar a lua cheia. Vocês estão parte de uma obra muito linda. A igreja é formosa como... Crises não tiram o brilho da igreja. Dificuldades não roubam a nossa história. Nós temos história para trás e para frente. Nós já fomos como a alva do dia. Nós somos como a lua. Nós somos brilhantes como o sol. E, neste momento, nós estamos como exército com bandeiras. Agora, a igreja que vai se encontrar com Jesus, ela tem que ter uma característica muito especial. Para estar na terra e desfazer as obras do mal, ela tem que ser o alvorecer. Para experimentar os sofrimentos, sobretudo o sofrimento dos governos, ela tem que ser lua. Para fazer uma grande obra em avivamento, ela tem que ser brilhante como o sol. Agora, meus irmãos, por favor, para encontrar Jesus, irmão, para encontrar Jesus tem que ser o quê? Vamos lá, vamos baixar? Eu sou parte da igreja, eu sou parte da igreja, exército com bandeiras, exército com bandeiras, exército com bandeiras, exército com bandeiras. Faça de conta que você tem... Não, faça de conta, você tem. Se você tem uma Bíblia na mão, a sua Bíblia é a sua bandeira. Nós temos 2 bandeiras a considerar, a nossa bandeira e as bandeiras dos países. Pegue a sua Bíblia, põe assim como se estivesse no ombro, como uma bandeira maior. Vamos lá. Nós somos o exército com bandeiras. Nós somos o exército com bandeiras. Está melhorando. Nós somos o exército. Levantando a bandeira. Nós somos o exército. O Miguel, o Gabriel. Tu está dormindo, Gabriel? Vem para cá, meu filho. Vem. Está bolindo demais, rapaz. Vamos lá. Nós somos o exército com bandeiras. Nós somos o exército com bandeiras. Nós somos o exército com bandeiras. Alva do dia, famosa como a lua, brilhante como o sol. E para encontrar Jesus, exército com bandeiras, exército com bandeiras, exército com bandeiras, exército com bandeiras.
Salomão não sabia quem era, mas nós sabemos, porque somos nós mesmos. Deus a todos abençoe, no extraordinário nome do Senhor Jesus. Quero sentar-se e dentro de 2 minutos eu devolverei o microfone ao pastor. Irmãos, todas as pessoas que estão aqui esta noite estão preparadas para subir com Jesus? Antes de responder esta pergunta, eu vou fazer outra. Todas as pessoas que estão aqui esta noite têm certeza de sua salvação? Você se sente alva do dia? Você se sente formosa como a lua? Você sente o brilho do sol? Você se sente membro, soldado desse exército? Há, porventura, pelo menos uma pessoa aqui entre nós que não tem certeza da sua salvação. Não estou perguntando se você é do louvor, não estou perguntando se você canta na igreja, não estou perguntando se você é batizado, eu estou perguntando se você é salvo. Há alguma pessoa aqui esta noite que não tem certeza da sua salvação? Eu vou falar 1, 2, 3. Quando eu falo o número 3, se você não tiver certeza da sua salvação, vou pedir que você levante sua mão, porque você não precisa se preocupar com ninguém. O que os outros vão dizer, cuide da sua alma, cuide da sua vida. Tenha pena de você mesmo ou mesma se você não estiver salvo. Quando eu falar o número 3, levante sua mão onde você estiver. Há entre nós alguma pessoa que não tem certeza de sua salvação? 1, 2, 3. Muito lindo. Resposta muito boa, resposta das mãos para baixo. A segunda pergunta é consequência, é seguimento da primeira. Quantas pessoas estão preparadas para o arrebatamento? Levante sua mão, por favor. Eu tenho um grande prazer, neste momento, de ver um jovem que está com uma blusa branca, e ele não levantou a sua mão agora que eu perguntei se ele está pronto. Meu filho, como é o teu nome? Lá, encostado à parede. Caio. Kaique, muito bem. Kaique, você, com sinceridade, não levantou sua mão porque você não se sente preparado para a volta de Jesus. Eu queria dizer a você, Kaique, Jesus está tão perto de voltar, tão perto. E com a volta dele, essa igreja tão linda de Cantares 6:10, ela vai subir. Onde você vai encontrar cultos, pregações, poder de Deus, vontade de orar, socorro do Espírito, essas coisas que existem hoje por causa da igreja aqui. Kaique, você não queria esta noite receber o renovo de Deus na sua vida? E começar as coisas novas? Quem sabe você vai ser ainda um pregador do Evangelho, mas você tem que tomar uma decisão. Você quer que Deus faça uma obra linda no seu coração nesta noite? Linda, transformadora? E para você desejar as coisas de Deus dentro de você e ser vencedor? Se você quer, fique de pé. Muito obrigado, Kaique. Eu quero pedir a um jovem desta igreja a especial gentileza de trazer o Kaique até aqui à frente, porque eu quero orar por ele agora. Muito obrigado, irmão, já está vindo. Conhecem o Kaique? Sim ou não? Kaique, você tem pai aqui? Ele não veio. Ok, mas você se levantou também para estar com ele ou você quer também? Eu não entendi. Para acompanhá-lo, exatamente. Kaique, quantos anos você tem? 15. Quando eu tinha 15 anos, eu já era um pregador do Evangelho. E Jesus me livrou de tantas coisas, inclusive da morte. Eu já escapei da morte. Eu já morri uma vez. Quando eu tinha 2 anos, morri e Deus me ressuscitou literalmente. Mas já adulto, eu escapei da morte. Deus me fez um pregador do Evangelho. Você já pensou
Deus fazer de você um pregador do Evangelho. De todo o coração, fala de todo o coração. Se Deus fizesse de você, você gostaria? Sim. Vamos ver o que ele respondeu. Para mim, pastor Apolo, o melhor dos 10 anos está aqui. O melhor do aniversário da igreja está aqui. Kaique. Kaique, existe uma experiência chamada batismo com o Espírito Santo. Você já ouviu falar? Você sabe o que é? Você já recebeu? Quer receber? Vai receber. De 15 em 15 dias existe aqui neste lugar uma reunião de oração, de consagração. É um tempo muito bom, mas na sua casa, em qualquer culto. Eu estou olhando para você agora. Estou vendo longe. Se você confirmar diante de Deus o que você está fazendo diante da igreja, eu vou ter a coragem de profetizar. Você será pregador do Evangelho. O senhor, pastor Apolo, o senhor permite que o Apolo suba aqui? Pode ser? Sim? O senhor permite que ele suba? Ok. Com autorização. Sobe aqui. Eu estou encantado com este rapaz. Você está numa idade tão linda, 15 anos. Você sabe como é que uma pessoa de 15 anos, um adolescente de 15 anos, sofre com os colegas? Se dependesse deles, você nem estaria no culto aqui hoje. Mas há um que é maior do que eles. Eu vou fazer um pedido ao pastor Apolo. Eu lhe peço, pastor Apolo, em nome de Jesus, ajude o Kaique. Ele vai dar frutos na casa de Deus. Só quem acredita é que vai ficar de pé. Se não acredita, por favor, não levante, porque sua incredulidade não ajuda em nada. Você hoje está por permissão, escuta bem o que eu vou falar. Você hoje está por permissão do pastor subindo aqui nesta tribuna. Mas um dia você pode subir, não é por permissão, é por convite dele. Para você pregar. Desculpe, irmãos, se a obra de Deus for feita correndo, ela é mal feita. Desculpe, mas deixa o Espírito trabalhar. Amém? Você esperou até agora só um minutinho mais, porque Deus está falando, só um minutinho mais. Eu vou falar uma coisa e você não vai ficar chateado comigo, porque é tempo perdido. Você é uma pessoa muito fraca. Muito fraca. E eu vou ir mais fundo. Não é difícil derribar você. Agora só tem uma coisa. Você é uma pessoa muito sincera. E agora Deus vai fazer o seguinte: a tua sinceridade vai aumentar e a tua fraqueza vai diminuir. E tu vais dar fruto. Uma coisa que vai acontecer na tua vida é que tu não vais mais te sentar no último banco, porque nesta noite de aniversário, Deus está te chamando para frente. Kaique, tu tens Bíblia? Tua mesmo? Não. Tu trabalhas? Sim. Trabalha. Não deve ganhar muito, não. O Joe Biden ganha mais que tu. Ok. Pastor, as minhas Bíblias estão aí. Eu vou fazer um desafio terrível, pesado. Me dê uma aqui. Não sai, não. Esta Bíblia, lê aí, por favor, para todo mundo. Bíblia para pregadores e líderes, Gesiel Gomes. Quem é esse Gesiel Gomes? Quem é? Já ouviu falar nele?
Nunca? Senhor, Essa Bíblia. Há aqui alguma pessoa espiritual, não quer saber se tem dinheiro ou não tem, ser espiritual é maior do que isso. Há aqui esta noite alguma pessoa capaz, corajosa, de adquirir esta Bíblia. Vou logo dizer o valor dela, para você saber o que significa. $85. Ela tem 3.000 estudos da palavra, etc, etc. Há alguma pessoa capaz de adquirir esta Bíblia e doar para o Kaique? Eu precisava de ter 4 Bíblias diferentes. 4 pessoas se manifestaram. Eu não posso fazer, não posso escolha, né? Porque uma das 4 pessoas vem aqui à frente. Só uma já está vindo. A mãe parenta do Caiaque? É a pessoa certa. Olhe. Olhe. Pastor, deixa ela subir. Por favor. Aniversário. A senhora nunca vai se arrepender de ter trazido o Caiaque. Nunca vai se arrepender de dar essa Bíblia para ele, porque a senhora um dia estará sentada em algum banco da igreja e vai escutar o seu filho espiritual. Que momento lindo. Ah, Jesus, obrigada. E para confirmar a plenitude da operação... Pastora, disser, por gentileza. Para confirmar a plenitude da operação de Deus neste lugar, eu quero lhe pedir a gentileza de pôr suavemente a sua mão direita no rim esquerdo dela. Isso que a senhora começou a sentir já vai se acabar. Se Deus não nos conhece, o que é que a gente está fazendo aqui? Você está vendo como é Deus? Deus já está recompensando. Eu vejo o operar de Deus todos os dias, mas de vez em quando eu me emociono. Eu me emociono esta noite. O Senhor está te ajudando nesta área santa. O dinheiro que tu darias para médico, tu já estás dando para a Bíblia. Por favor, entregue esta Bíblia enquanto a igreja aplaude com muita alegria. Desculpe, deixa a igreja saber o que a senhora falou para ele? Meus joelhos não se cansarão de orar por ele, até eu ver as promessas do Senhor se cumprir na vida dele. Agora tu vais fazer a tua parte. Tua parte é te afastar de 3 amigos. Vai ser fácil? Vai. Este livro vai te ajudar. Te afastar deles, não precisa brigar com eles. E um dia a coisa vai virar. Dos 3, um deles tu vais ganhar para Jesus. E eu espero que Deus já ponha no teu coração aqui e agora qual vai ser o que tu vais ganhar. Vocês estão aí embaixo, eu estou aqui no púlpito, mas ele está visitado por Deus aqui.
Abre tua boca e glorifica a Deus. O céu que ouviu tua voz. Isso, glorifica a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. Agora, duas mãos vão ser postas sobre os teus ombros. Essas duas mãos são de homem. Mas quando elas forem postas sobre os teus ombros, tu sentirás como se fosse um peso assim. Que mão pesada é essa? É porque, na verdade, não são duas, são quatro. As duas de homem nas tuas mãos e as duas de Deus sobre as mãos dessas duas. Essas duas de homem são nas mãos do pastor Apolo. Vai lá. Filhinha, teu nome? Hein? Mônica? Ah, só os parecer. Monique, você tem quantos anos? 10. Você se lembra? Se algum dia na vida você se entregou para Jesus, você se lembra? Sim ou não? Você lembra? Faz tempo? Você era pequena. Agora que você é grande, né? Então você se lembra de quando você era pequena. Muito bem. E você continua crente? Amando a Jesus? Você canta em casa? Você canta na igreja? Vem aqui. Se este culto tivesse terminado meia hora atrás, isto não teria acontecido. Eu vou cumprimentar aqui uma pessoa que Deus vai fazer com que seja conhecida como cantora do Rei. Eu perguntei aquelas perguntas que eu fiz, que quando Deus revela, Ele revela. Quando Deus revela, a gente pergunta. Eu acho lindo saber que Deus te ama, mas o Espírito me diz que tu também amas a Deus. Continua cantando, as oportunidades vão aparecer. A minha esposa comentou comigo a semana passada, alguma coisa está acontecendo. Deus está levantando crianças no Brasil, aqui, e Deus está fazendo coisas tão tremendas com crianças através da internet. Aí eu ouço Deus dizer, mais uma. Os pais sintam-se felizes de serem pais da Monique, porque ela vai dar muito fruto para Deus. Duas mãos vão ser postas sobre os teus ombros agora. Mãos femininas. E em cima das duas femininas, duas divinas. Quando essas duas mãos forem postas sobre os teus ombros, descerá uma unção de Deus sobre a tua vida. Pastora Dirceia, por favor. O senhor ainda está aqui? Então por isso que vocês não saíram. Porque é uma feiura a gente sair e deixar Jesus no culto. Fica aí, Jesus, que eu já vou. Esta senhora, atrás da senhora. Sim, ela. Posso lhe pedir um pequeno favor? Põe a mão no seu estômago, por favor. Doutor Jesus, visita o seu estômago agora. Coisa boa é coxinha. Coisa boa é... Hein? Quem? Não, fala o nome do lanche. Perigoso, salgado. Batatinha. Não pode? Chega aqui. Se Deus não nos conhece, o que estamos fazendo aqui?
Que dia é hoje? Não, o dia do mês. 15 de março de 2000. A senhora sofre desse problema há quanto tempo? 6 anos? O que eu pergunto é porque não é dito, né? Talvez mais. Casada? Está aqui seu esposo? Ok, não, tudo bem, não está. Sua filha? Vem, filha. E essa é a verdadeira filha da mãe. Esta é a verdadeira. Você sabe desse problema que ela tem? Nunca contou para a filha. Deus sabe. Coca-Cola? Vai ver lanche aí? Depois, tem coca? Vai ter. Arranje uma coca para ela. Se Deus não pode permitir que a senhora tome uma Coca-Cola, o que é que ele pode, então? Se isto é problema para Deus, então o que Deus é este? Sua filha, única? Não, outro. Lembra do dia que ela nasceu? Foi fácil. A senhora se lembra que circulou na periferia uma história esquisita que uma das duas... Se lembra disso? A senhora se lembra que uma das duas podia não escapar? Olha as duas vivas aqui. Pastor Apolo, se Deus não sabe a nossa história, o que a gente está fazendo aqui? Dez anos. Você estuda? O que você estuda? Agora eu estou fazendo, tipo, algo de financeiro. Financeiro. Muito bem. Já teve algum sonho com algum país do mundo? Te prepara, porque na próxima semana vai começar o ciclo. Onde é que está o pastor Nilson hoje? Senegal. Você não vai para o Senegal. Você vai fazer uma viagem missionária. Deus vai financiar. Deus vai abrir as portas. E você vai... Como é que está o teu inglês? Ah, então está bom, né? Está melhor do que o meu. E você vai ainda interpretar pessoas do inglês para o português. Agora, olha bem para mim. Inibição é problema para nós. Nunca foi problema para Deus. Ele acaba com a tua agora. No nome... Abracem-se as duas e festejem a glória de Deus. Ok. O nome da filha? Namora? Tem namorado? Não. Pensa em ter? Não, por favor. Diga que raça você é. Já acha que um dia vai casar? Sim. Por favor. Quando vier ao seu coração o desejo de casar-se, não se case com quem não for apaixonado pela obra de Deus. Porque vocês dois farão juntos uma linda obra para Deus.
Agora eu tenho que pedir perdão, porque eu falei que ia ficar 2 minutos mais aqui e devolver. E os irmãos, por favor, vão dizer que eu não tenho palavra. E não tenho mesmo. Quem tem palavra é Deus. Podem voltar. A bênção está. Há alguma pessoa que queira fazer a mesma coisa que o Kaique fez hoje? E começar tudo de novo na sua vida? Você está animado agora? Rapidinho. Há uma pessoa, o Kaique pôs toda a história da vida dele para trás e começou tudo novo hoje. Há uma segunda pessoa que quer a mesma experiência? Amém. Deus está dando o presente de aniversário para a alva do dia, para a lua, para o sol. Oh, vem cá. Você é brasileira? De onde? Você é mineira? Uai! Você está há quantos anos nos Estados Unidos? Você era crente lá? E aqui? Onde você era mais crente, lá ou aqui? Aqui. Você está animada com esta igreja? Põe a mão no coração. Repita as minhas palavras com fé. Diga, Senhor Jesus, perdoa-me se, de alguma maneira, eu tenho te dado tristezas. Eu te amo. Eu quero te servir. Ajuda-me. Restaura completamente minha fé, minha esperança e meu amor por ti. Amém. Deus a todos abençoe no nome de Jesus. Eu trouxe os livros, o pastor vai falar sobre eles. Deus a todos abençoe. Eu acho que foi tão demorada esta reunião que eu não preciso mais voltar aqui amanhã, não é isso? Mas se eu voltar amanhã, os senhores também voltarão? Sim. Diga, 10 anos. 10 anos. É só uma vez. Sim. Aleluia. Quantos estão animados? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém? Eu queria que você, amanhã, voltasse com mais sede de Deus. Porque Deus responde à nossa sede. Amém? Não venha como espectador. Não, vou ver o que vai acontecer. Não. Você vem buscar, vem entregar o seu culto, mas vem com sede, com desejo. Amém? E amanhã, às 9 horas, nós teremos uma consagração aqui. E o pastor falou que ele vai vir. Amém? Às 9 da manhã. Então, nós estaremos aqui orando, buscando a Deus. E depois uma palavra. Amém? E amanhã, chega cedo, irmãos. Amém? E quem chegar cedo, já senta aqui para frente, por favor. Tá? Senta para frente. E para dar espaço para os que vêm. E aí você é privilegiado. Quem senta na frente é privilegiado. Amém? Outro sim. Os materiais do pastor estarão ali com o Douglas, cuidando lá do material do pastor. Ele não trouxe muito, tá? E estava pesadinho. Não deixa ele voltar, não. Tá bom? Amém? Eu tenho a Bíblia dele desde novembro, né? Que a gente esteve em Nova York juntos. E eu ganhei a Bíblia dele. Amém? Presente de Deus. Então, queridos, vamos pôr uma vírgula hoje e amanhã a gente retorna, né? Vamos agradecer a Deus? Eu queria que você abrisse a sua boca, falasse com Deus. Amém? Precisamos ter intimidade com Deus. Vamos falar, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, maravilhosa, pela Tua presença no nosso meio. Senhor, como é lindo o Teu mover, Senhor. Papai, muito obrigado, porque Tu és um Deus que não desampara os seus. Tu és um Deus que nos surpreende, que nos abençoa. Tu és o abençoador, Tu és o protetor, Tu és o ajudador. Tu és aquele que faz tudo por nós, Senhor. E por isso, Senhor, nós somos alegres, felizes,
porque temos um amparo, um socorro, um Pai presente, um Deus que tudo pode e que nos ajuda, Senhor. Ó Deus, recebe o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite. Papai querido, e amanhã estaremos de volta, Pai, para buscar a Tua face, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, Senhor. A Tua igreja anseia por mais de Ti, Senhor. E nós sabemos que agora é um novo tempo, um tempo de renovo, Pai, para as nossas vidas, a nossa alma, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, todos nós digamos amém. Agora tem um café, tá? E